tem uma pergunta aqui da nossa audiência importante, que é do nosso CEO também. Ele diz aqui, a queda do Assad pode ser vista como o fim do Ba'ath, me corrija a pronúncia se estiver errada, tá, professora, no Oriente Médio, ou o Ba'ath ainda tem força em algum país, que era o único partido sólido e secular do Oriente Médio, mas como era o partido do Saddam, acabou virando alvo dos Estados Unidos no Iraque depois do 11 de setembro, e ao que parece agora tem aí um último suspiro, é isso? Se eu for falar do Partido Ba'ath, é outro programa. Pessoal, amanhã no Central Meio. Porque o partido Ba'ath da Síria não é o partido Ba'ath do Iraque. Já começa aí. Né? O partido Ba'ath que atualmente governava a Síria não é o partido Ba'ath das suas origens da década de 30, 40. Entendeu? Então, é um partido... o princípio dele... Na Síria estava claro, né? A laicidade do Estado, um Estado secular. Isso aí, embora o primeiro artigo da Constituição síria, para que o Assad pai pudesse se manter no poder, ele coloca, o artigo 1º diz, todo cidadão sírio que seja muçulmano pode ser presidente da República. E por que esse adendo, que até a década de 70 não tinha? Porque o Partido Ba'ath abole, né? Não, tem que ser sírio, ponto. Mas quando o Assad pai assume, esse grupo religioso, jihadista, como a Irmandade, alguns setores da Irmandade Muçulmana ou outros grupos, diziam o seguinte, ele não é muçulmano, porque os alauítas não são considerados por muitos como muçulmanos, quando o alauísmo é uma vertente do xiismo. Então, eles colocam isso. Então quando a gente fala, o Ba'ath já está acabado, né? Porque durante a ditadura dos Assad, o partido Ba'ath, ele era um partido transformado, não era mais o partido do Michel Aflaq, não era mais o partido do Salah ad-Din Attar, né? Daqui a pouco até eu vou falar do Iraque assim rapidamente, porque quando ele vai para o Iraque se desvirtua e aí há uma ruptura entre a Síria e o Iraque, por conta dessa releitura que o Saddam Hussein faz do partido Ba'ath, depois ele se afasta. Então, eu acho que os princípios... o que eu lamento é que, infelizmente, os princípios originais do partido Ba'ath se perderam ao longo da sua história. Né? Porque depois ele vai se unir aos socialistas, depois ele começa a fazer algumas alianças que vão visar a ditadura Assad permanecer no poder. Você vê, ninguém do partido Ba'ath foi, né, quando estava se pensando a sucessão, ninguém falava, vamos trazer alguém do partido Ba'ath. Não, eles trouxeram um filho dele que estava na Europa. Então, o partido Ba'ath, desde que o Assad chega ao poder, ele vai se... Então, esse risco de se perder já se perdeu. Já aconteceu há muito tempo. Christian? Vou precisar de mais uns programas aí para conseguir equalizar tudo, mas enfim. Como é que fica o tabuleiro geral? Porque tem tanta intervenção externa. Ontem eu estava conversando com... Porque é coisa um pouco compreensível, assim, quando você pega esse modelo que você está falando antes de estadista, tipo Atatürk, que depois é o Nasser, depois não sei o que era o partido Ba'ath, e de repente a coisa vai para outro caminho que era o contrário do que esses caras queriam, porque eles imaginavam que se modernizava o país através da laicidade. E agora você está tendo uma espécie de retorno culturalista de criar uma identidade através do primado da religião. Né? E aí como é que está esse tabuleiro externo dessas potências em volta? Eu vejo o seguinte, né? Sai de cena a Rússia, pelo seu envolvimento na guerra da Ucrânia, né? Contra a Ucrânia. Você tem, sai de cena o Irã, por questões óbvias, focando, né? Depois preocupado na sua reestruturação, né? Preocupado em trazer uma liderança para o Hezbollah, então sai de cena também o Hezbollah, né? Acéfalo. E você tem dois atores atuando. A Turquia, do Erdogan, Sim. Que temos que ficar de olho, né? Ele quer esse controle desse norte, certamente. E você Por causa do Kurdistão? Sim. E aí ninguém fala quase dos curdos, os curdos esses sim correm sérios riscos, a curtíssimo prazo. E você tem a entrada do Catar, que é o grande financiador de todos esses grupos. Né? O Catar foi um dos poucos países do Golfo que não aceitaram a reintegração da Síria na Liga Árabe.
durante a presidência do Catar na Liga Árabe, a Síria foi expulsa. Né? Então, o grande inimigo do Catar era a família Assad, né? E que fomentam, assim como a Arábia Saudita, o Bahrein, financiaram o Estado Islâmico. O Catar hoje, né, assim, o maior financiamento, né, o Catar financiou esses grupos islâmicos rebeldes. Não, aí eu volto à frase do Giuliani, não à toa ele diz grande vitória da nação islâmica. Pode ser também uma possibilidade da Síria se transformar um modelo, né, de coexistência com outros grupos religiosos, no modelo do Catar, dos Emirados, mas ali os estrangeiros é que são de minorias religiosas. Você não tem, né, um Qatari cristão. Você não tem um Qatari xiita, né? São pouquíssimos, né? Quer dizer, cristão não. Na Síria não, você tem essa identidade. Né? A Síria se orgulha, Damasco se orgulha de ser citada na Bíblia com a passagem de Paulo de Tarso. Né? Então, tem também historicamente um poder, né? Uma força de Damasco. Exatamente. Muito grande, que esse grupo, né, esse povo se ufana. Então, nós temos que ficar de olho, sim, como esses novos atores, Turquia e Catar, vão passar a atuar no país. E pior que a gente não pode nem descartar que mais na frente os atores que estão alijados voltem, dependendo da configuração do poder, que se restabelecerem. Não foi eu vejo assim, não foi à toa que o Assad foi para Moscou. Não foi à toa. Tem uma pergunta aqui também do Mário Campanella. Ele diz: excelente explanação da professora. Aliás, tem muita gente dizendo que agora vai até conseguir acompanhar o noticiário de uma maneira melhor, professora. Bom, tinha muita gente com dúvida. Exatamente. Excelente explanação da professora. Agora, o que deve acontecer com os milhões de refugiados sírios na Turquia, no Líbano, na Europa? Eles são majoritariamente de algum grupo? Eles são fragmentados? E aí eu aproveito para emendar uma pergunta minha, que é: essa crise migratória da Síria, ela influenciou na política de outros países, por exemplo, provocando ali um avanço, não só essa questão, claro, mas um avanço da extrema-direita na Alemanha, na Itália. Como é que isso deve se organizar agora? Porque esse grupo rebelde já disse que os sírios podem voltar à Síria, né? Então, a gente pode esperar que isso passe a acontecer ou é uma coisa que ainda está muito no universo deles, na cabeça deles, e os sírios ainda devem... Já está acontecendo? Já está acontecendo. Né? Ontem, a estrada teve 2 movimentos, né, na fronteira do Líbano. Muita gente saindo e muita gente voltando, né? O que é significativo. Você já vê alguns sírios, né, pensando nessa possibilidade. É claro que não vai ser de imediato, mas dos que estão na Europa, dos que estão nos países árabes, esse retorno ele já vai ser mais imediato, né? Porque muitos estão dizendo assim, finalmente a causa dessa diáspora, né, foi o Assad. O Assad não existe, então já é hora de voltar. Eu acho que da Europa ainda talvez demore, mas se houver estabilidade, eles voltam. E esse que é o grande interesse dos países europeus para a queda do Assad. Né? Os países europeus apoiaram por conta desse xenofobismo, né, e da islamofobia presente na Europa e como consequência da guerra civil da Síria. Ou seja, esse movimento de retorno deve acontecer, mesmo que em alguma medida também tenha um movimento de saída. Estão sentindo a estabilidade, né? Por exemplo, ontem estava engarrafada a estrada, tanto pelo lado do Bekaa quanto pelo lado do norte do Líbano, de retorno.